Olá, pessoal! Estas são as nossas aulas 1 e 2 do curso de Direito Comercial a respeito da teoria da empresa. Essa aula é importante porque ela apresenta o conceito de direito comercial, que atualmente deve se chamar de direito empresarial. Isso porque, conforme nós já discutimos em outras oportunidades, o foco do nosso estudo não é mais os atos de comércio, mas sim a empresa. A empresa que é conceituada pelo direito brasileiro como uma atividade econômica organizada. Então, a gente pode dizer, em linhas gerais, que o direito empresarial é a divisão do direito, ou o pedaço, o ramo do direito, que regulamenta, que estuda o exercício da atividade econômica organizada por meio, então, da empresa. Esse direito empresarial tem como uma das suas características o estudo também das sociedades. Então, aqui, além de estudar o conceito de empresa como uma atividade econômica, nós também estudamos as sociedades que exercem as atividades empresariais, que nós chamamos de sociedades empresárias. Então, essa parte do direito empresarial que estuda as sociedades também é chamada de direito societário. Aqui você pode ter estranhado eu ter dito que empresa é uma atividade econômica. Isso porque no dia a dia nós usamos a palavra empresa com diferentes significados. Então, às vezes, nós usamos a empresa como um sinônimo de empresário. Por outras vezes, usamos a empresa como um sinônimo de sociedade empresária. Tem outros conceitos, né? E quando a gente usa empresa como um estabelecimento, às vezes a gente fala assim, estou indo lá na empresa e já volto, né? Então a gente está falando de empresa como se fosse um lugar. Para nós aqui, no nosso curso, então, interessa um conceito especial de empresa, que é justamente aquele apresentado pelo Código Civil, tendo então a empresa como uma atividade econômica organizada. Então, se você é empresário, você não tem uma empresa, mas você faz uma empresa, tá? O que você tem é uma sociedade empresária. Esse é o uso técnico da expressão. Então, nessa nossa aula, o nosso objetivo vai ser discutir o que é esta atividade econômica organizada, que a partir de agora nós chamaremos no nosso curso de empresa. Para que a gente possa entender, então, o que significa empresa para a legislação civil, nós precisamos ler o artigo 966 do Código Civil de 2002. O artigo 966 que começa a parte do Código Civil que vai tratar do tema das empresas, tá? Então, o que diz esse artigo? Ele diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E no parágrafo único, este artigo diz: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Eu li esse artigo uma vez com vocês e agora é importante que a gente se dedique a entender um pouco melhor os elementos que fazem parte dele. Então, nesse slide, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu preciso que você olhe com um pouco mais de destaque nesse artigo, e a gente, nos slides seguintes, vai aprofundando a nossa discussão, analisando elemento por elemento. Então, a primeira passagem que você deve notar é a passagem que está aqui no início do artigo, que traz uma regra geral. Ela define o que é empresário. E a partir desse conceito do que é empresário, nós deduzimos que o empresário é a pessoa que faz, que exerce a empresa. Tá? Então é daqui que a gente deduz o conceito de empresa, a partir do conceito de empresário. Então a gente tem que o empresário é a pessoa que exerce profissionalmente. Então, o empresário é a pessoa que exerce profissionalmente a empresa, que a lei define então como uma atividade econômica organizada que tem como objetivo a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, a empresa é uma atividade econômica organizada
que serve para produção ou circulação. Produção que envolve, então, a industrialização e a circulação que envolve a comercialização de bens, né, de produtos ou então de serviços. E o empresário vai ser justamente a pessoa que exerce a empresa, esta atividade econômica, de forma profissional. Enquanto aqui na primeira parte do artigo, a gente chama essa parte inicial do artigo de caput, enquanto o caput do artigo traz a regra geral, o parágrafo único traz uma exceção, dizendo quais atividades que não são empresariais. Então, a gente não vai considerar empresário, não é empresário quem exerce atividades que são intelectuais, científicas, literárias ou artísticas. Aqui a lei nem precisava ter falado literária, né? Porque o literário já é artístico. Mas, de qualquer forma, a lei quis ser um pouquinho redundante aqui. Então, por mais que você possa exercer a sua atividade intelectual como um profissional liberal, por exemplo, um advogado, um contador, ou como um médico, né? Por mais que você possa exercer uma atividade científica, como um professor, um pesquisador, por mais que você possa exercer a sua atividade literária ou artística, e com essas atividades você pode ganhar dinheiro, por mais que você possa ganhar dinheiro exercendo essas atividades, e às vezes pode até ficar muito rico fazendo essas atividades, a lei define estas 4 atividades que você está vendo aqui, dizendo que estas não são atividades empresariais. E você consegue ver, porque atividade intelectual, científica, artística, não envolve a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, artistas, intelectuais e cientistas, por mais que possam usar essa atividade como seu sustento, como seu ganha-pão, não são considerados empresários. Então, a lei traz aqui uma exceção, dizendo que estas atividades não são atividades empresariais, mesmo que esses profissionais contem com auxiliares ou colaboradores. Então, você pode ser, por exemplo, um artista que tem auxiliares que te ajudam, né? que participam com você do processo de criação da música ou do livro que você está escrevendo, né? Mas esses colaboradores, por mais que você contrate pessoas, empregados, isso não faz de você um empresário. Por quê? Porque você exerce atividade artística, então, uma atividade científica. Então, esta é uma exceção. E a lei vai adiante e faz uma exceção da exceção, dizendo que estas atividades que não são empresariais poderão ser tratadas pela lei como atividades empresariais se estiver presente o chamado elemento de empresa. E o elemento de empresa vai estar presente quando nós exercemos as atividades científicas, literárias, artísticas ou intelectuais, não como atividades intelectuais, científicas ou artísticas, mas sim como empresas. É o momento em que o artista deixa de ser artista e se torna um empresário, porque a gente perdeu aquela característica de ser um produtor de arte, um produtor de um trabalho criativo, e aquele artista passou a ser um comercializador de um produto. A arte deixou de ser arte e virou produto. Tá? O trabalho científico deixou de ser ciência e passou a ser produto. Então, quando existir essa característica de que estas atividades especiais aqui forem exercidas mais com uma cara de empresa do que com uma cara de atividades especiais, aí, intelectuais e tal, quando isso estiver presente, então nós não falaremos mais da exceção que está aqui nesta parte do parágrafo, mas sim voltamos para a regra geral, que vai considerar que essas atividades são empresárias. Então, nesta situação, a gente vai dizer que mesmo as atividades científicas, literárias, artísticas ou intelectuais se inserem aqui no conceito de empresário que está no caput. Essa regra aqui é bastante difícil, é bastante confusa. Vale a pena você rever a nossa explicação aí, se ficou um pouco confuso. Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar e destrinchar aqui, elemento por elemento, dessa definição que é tão importante para o nosso curso. Então, vamos ver aqui os elementos dos conceitos que a gente discutiu até agora.
Então, o Código Civil define a empresa, como a gente viu, como atividade econômica organizada para produção e circulação de bens ou de serviços, e definiu o empresário como a pessoa que profissionalmente exerce essa atividade. Quando a gente fala que o empresário exerce profissionalmente a atividade empresarial, nós estamos falando que está presente aqui uma atividade que é habitual, no sentido de que o empresário exerce a empresa como uma atividade constante, algo que se estende no tempo, que é contínuo. Ninguém é um empresário porque acordou um dia, um belo dia, e resolveu em um dia, em uma manhã, vender um salgadinho na escola. Tá certo? Você se torna um empresário porque você monta lá o seu negócio e você começa a exercer aquela atividade empresarial com uma certa frequência, uma certa habitualidade ao longo do tempo. Tá? Então, não é uma coisa que a gente faz de forma eventual, esporadicamente, mas que a gente faz com uma certa consistência aí ao longo do tempo. Além disso, o o empresário ele atua de forma a oferecer um serviço, oferecer um produto. Então, quando a gente contrata um empresário, uma empresa, a gente não está contratando necessariamente a pessoa daquele empresário, né? Isso acontece no direito do trabalho, quando eu contrato um empregado. Mas quando eu estou contratando com uma empresa, né, com uma sociedade empresária, com um empresário individual, o que me interessa é o que aquela pessoa vai fazer, o que ela vai me entregar, e não quem é o CPF que está ali prestando aquele serviço, tá? Então, a atividade do empresário, ela não é personalíssima, ela não é uma atividade pessoal. O que ele está vendendo para mim não é a sua, não, eu não tô contratando o serviço do João, pessoa física. Estou contratando o produto que o João está me vendendo, o serviço que o João está me vendendo. Se é ele que vai prestar, se é um terceiro que vai prestar, se é um empregado, um funcionário, um colaborador que vai prestar, não interessa, tá bom? O que interessa é o serviço que ele está prestando. Por fim, a gente tem aqui no terceiro elemento que configura esse conceito de profissionalismo, é o fato de que o empresário ele tem ali à sua disposição as informações a respeito do produto ou do serviço da empresa. E essas informações, por exemplo, de como aquele sanduíche é feito, como aquele sabonete é feito, como que aquele sapato é feito, né? Todo o conhecimento, o know-how que envolve a prestação do serviço ou a venda daquele produto é monopólio do empresário. Ele deve conhecer e aquilo tem valor, e a partir daquele conhecimento que ele detém, aquela habilidade que ele detém, que é possível gerar valor para poder vender e assim gerar riqueza. Tá? Então, o empresário é a pessoa que exerce a empresa de forma profissional, e aí esse profissionalismo é caracterizado pela habitualidade, por não ser uma atividade personalíssima e também porque o empresário detém as informações a respeito do produto ou do serviço que ele está vendendo. Nós vimos também que a lei define a empresa como uma atividade econômica organizada. Uma atividade econômica é aquela que busca a geração do lucro. Você, quando está exercendo uma atividade econômica na sua empresa, o seu objetivo é ter mais receitas do que despesas, né? É gerar mais recursos do que você gasta de recursos. É importante que você tenha despesas, porque as despesas vão ser aqueles gastos, né? Aquelas saídas que você vai ter. E aqui eu não estou usando necessariamente num sentido técnico, né? Do termo contábil, do conceito de receita e despesa, mas no nosso sentido coloquial mesmo. Você faz os seus gastos, as suas despesas, porque isso vai gerar a oportunidade de lá na frente gerar dinheiro, gerar receitas, né? Então, eu estou gastando aqui para comprar matéria-prima, estou gastando para contratar funcionário, porque ou então gastando aqui com conta de água, luz, enfim, porque eu vou conseguir produzir uma mercadoria, gerar aqui a prestação de um serviço e com isso ganhar dinheiro. Então, é uma atividade que visa ganhar dinheiro, obter dinheiro, ter lucro.
Tá? E a atividade econômica, não basta ser atividade econômica para ser empresarial. Né? A ideia é que a atividade empresarial é uma atividade econômica especial. É uma atividade econômica que precisa ser estruturada, organizada, e organizada, então, no sentido de que o empresário vai ordenar, vai combinar os 4 fatores de produção, né? Que são o capital, que são os recursos que ele detém, a mão de obra, os insumos, as matérias-primas que vão ser utilizadas e a tecnologia. Então são combinados esses elementos e a partir daí o empresário vai gerar recursos, vai gerar dinheiro e vai ter lucro. Tá? Então, a atividade empresarial não é qualquer atividade econômica, mas é uma atividade econômica organizada que combina estes fatores de produção aqui. E como nós vimos, ao combinar os fatores de produção, o empresário terá como resultado a produção ou a circulação de bens ou serviços. Então, a ideia aqui do Código Civil, ao trazer esta regra aqui, esta passagem aqui, é deixar claro que não só atividades de fabricação, de industrialização, é que são consideradas empresariais, mas também a própria venda daquele serviço, daquele bem. Né? Então, a circulação do bem ou do serviço também é parte aqui da atividade empresarial. Tá? Então, circular serviços é intermediar a prestação de serviços. Tá? Então, só para ficar claro aqui, quando eu falo em circulação de serviços, é intermediar a prestação de um serviço entre contratantes diferentes. Mas, de qualquer forma, seja para produzir, seja para prestar o serviço, seja para circular o serviço ou circular o bem, todas essas atividades aqui são atividades empresariais, tá bom? Não são aquelas atividades que nós vimos de atividade artística, atividade intelectual, que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, o empresário é a pessoa que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada, atividade econômica porque gera recursos, gera lucro, e organizada porque está manejando os fatores de produção, e como resultado tem a produção ou a circulação, da maneira mais ampla aqui que o código achou para trazer, bens ou serviços. Então, tanto quem produz bens, quanto circula, quanto presta serviços, todo mundo vai estar dentro desse conceito de empresário, tá bom? Por isso que atualmente é mais importante falar de direito empresarial do que em direito comercial, porque as empresas fazem muito mais do que comércio, né? Elas acabam atuando em diferentes setores da economia. Hoje a economia é muito mais diversificada do que no passado. E a gente tem vários serviços aí. Pega o Airbnb, por exemplo, né? Tem aí move uma grande quantidade de dinheiro, envolve várias pessoas ao redor do mundo, e é um modelo de negócio que não existiria, sei lá, 20 anos atrás. Né? Então, todas essas atividades, mesmo que não sejam de produzir alguma coisa, né? Nesse caso o Airbnb está intermediando alguém que quer alugar uma casa e alguém que quer se utilizar daquele imóvel, né? E está aí intermediando um serviço de uma pessoa para outra. Então, nesse sentido, todas essas atividades econômicas que produzem ou circulam bens ou serviços são empresariais. Se aquela atividade que você exerce não se enquadra no que nós discutimos até agora, porque ela não é uma atividade profissional, ou porque ela não é uma atividade que é econômica, ela não visa o lucro, ou porque ela não é organizada, ou porque ela não tem como finalidade a produção ou circulação de bens ou serviços, então aquela atividade não é considerada uma atividade empresarial e, portanto, não se aplica àquela atividade as regras do direito empresarial. Tá? Além disso, o Código Civil foi um pouco mais claro, um pouco mais expresso ao dizer algumas atividades que não fazem parte do conceito de atividade empresarial. E nós vimos, né? A atividade
intelectual, atividade científica. Quando eu falo atividade intelectual, é importante que você entenda que é a atividade daquele profissional que tem que ter uma formação específica, né? Como é o caso do advogado, do contador, do médico, do dentista, né? Que são pessoas, tem vários exemplos, né? Eu estou trazendo alguns só, mas são pessoas que precisam de uma formação específica, um conhecimento específico, não estão vendendo um serviço especializado que tem essa característica de ser um serviço intelectual, né? Que depende de uma formação intelectual. Também não é empresário quem exerce atividade científica. Quando a gente fala científica, você deve se lembrar dos professores, dos pesquisadores, pessoas que trabalham com ciência, né? Tem também a questão dos artistas, que o código divide, né? A atividade literária e artística. Então, tanto a escrita aí de livros literários, né? E, enfim, obras literárias, ou então artistas que compõem músicas, pintam quadros, fazem esculturas, todas essas atividades artísticas também não são empresariais, tá? Porque elas não se enquadram naquele conceito que a gente acabou de estudar, o conceito de empresa, e porque caem na exceção aqui do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Então, especificando isso que a gente acabou de falar, nós temos aqui as atividades intelectuais, que são as exercidas pelos profissionais liberais, que oferecem consultas, pareceres e análises, né? Dependem de um conhecimento específico. A atividade científica, que envolve a produção de conhecimento. E a atividade literária e artística, que envolve as artes, né? A criatividade, música, os atores, né? Então, aqui estão, de forma um pouquinho mais esquematizada, os conceitos que a gente acabou de discutir. E por fim, para a gente encerrar, você deve considerar que se estiver presente o elemento de empresa, então mesmo aquelas atividades que nós acabamos de discutir, as atividades intelectuais, científicas, literárias ou artísticas, serão consideradas empresariais. O elemento de empresa acontece quando a atividade se torna, ela acaba, os contornos daquela atividade econômica para produzir bens e serviços acabam prevalecendo sobre a natureza dessas atividades que são excepcionais, tá? Então, é uma situação aqui em que você tem, por exemplo, um profissional da contabilidade que, num primeiro momento, ele era um contador ou uma contadora que vendia ali, que estava prestando seu serviço, seu parecer, né? E quando a gente contrata um contador nesse contexto, a gente quer um parecer de alguém especializado, né? Quer que aquele contador ou aquela contadora apresente para a gente um parecer sobre a nossa empresa, a nossa entidade, enfim, que cuide da nossa situação financeira, digamos assim. E a partir de um certo momento, aquele escritório de contabilidade pode ter crescido tanto que ele perde um pouco essa característica de ser uma atividade intelectual e ele já assume contornos aí de uma atividade empresarial, porque ele passa a ser uma atividade econômica em que a contabilidade em si deixa de ser um serviço especializado e se transforma num produto. Tá? Então, hoje em dia, você consegue encontrar aí, inclusive, serviços de contabilidade relativamente recentes aí, em que você contrata um serviço mais barato, mais simplificado, mais facilitado, porque na verdade o que te interessa não é um parecer especializado, mas é que alguém se sente lá e resolva o seu problema da sua empresa, né? E quanto mais barato for, melhor para você. Então a gente vê aí exemplo de uma atividade que era uma atividade especializada, intelectual, que se transformou num produto que você compra aí no aplicativo. Né? É possível que você tenha a mesma coisa com o artista. O artista ele começa como alguém que produz uma arte, um quadro que vale bastante dinheiro, que é um único quadro, né, que você encontra igual aquele no mundo, e de repente pode ser que você vire um artista que fez lá um desenho, fez um design de um móvel, de um quadro, de uma obra de arte aí que vai ser reproduzida em escala industrial e vai ser vendida em loja de departamento, vai ser vendida em loja de produto de decoração. A partir desse momento, aquele produto que você produziu, aquela obra de arte, na verdade, se transforma num produto. Aquela escultura que você desenhou deixa de ser uma escultura e passa a ser um produto, um móvel, um enfeite que você compra aí. Tem diversos modelos para você escolher, com cores diferentes, tamanhos diferentes, em lojas diferentes. Né? Então, é isso que significa elemento de empresa. Quando a atividade que era uma atividade intelectual, científica, artística, perde essa sua característica
característica essencial e se transforma numa atividade econômica, puramente econômica. E nessas situações, a gente acaba tendo uma empresa, uma atividade empresarial, mesmo nos casos excepcionais. Essa aqui é a exceção da exceção do artigo 966 do Código Civil. Com isso, a gente termina a nossa discussão de hoje. Eu queria agradecer que você resistiu até aqui, assistiu tudo até o final. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, eu peço que você deixe aqui no vídeo, então pode me escrever e me mandar um e-mail. Na nossa próxima aula, a gente volta para aprofundar um pouquinho mais esses conceitos, vai falar um pouco sobre empresário, individual, sociedade. Então, eu espero você no nosso próximo vídeo, na nossa próxima discussão.